Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. Eu sou o professor Giovanni Russo. Estou aqui hoje para dar uma aula para vocês, fazendo o link entre o direito constitucional no tema repartição constitucional de competências, com foco em matéria ambiental, de que maneira as competências legislativas e administrativas são distribuídas entre os entes federativos, nesse grande pacto federativo que nós temos materializado na Constituição e na legislação infraconstitucional. Nesse sentido, nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação infraconstitucional materializada no primeiro momento na Política Nacional do Meio Ambiente. Uma legislação antiga, porém em pleno vigor, uma legislação que concede os parâmetros do tratamento da matéria de direito ambiental no Brasil. Uma legislação, portanto, inovadora para os ditames da época, mas uma legislação tão inovadora que ainda nos dias de hoje é amplamente aplicada. Lá nós vamos ter o Sistema Nacional do Meio Ambiente. E esse sistema ele tem que ser fixado com vocês aí, para que vocês consigam acertar tanto as questões de direito ambiental, em provas de promotor, delegado, magistratura, juiz no caso, né, e OAB também, como correlatos, procurador, mas também para que vocês consigam, de fato, advogar na matéria ambiental. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente ela vai trazer um conjunto de órgãos que vão reger a matéria ambiental no Brasil. Então, quando você estuda a Política Nacional do Meio Ambiente, o que você tem que entender é isso. É que ali vai estar estabelecido uma estrutura orgânica com a qual a matéria ambiental será tratada. Gente, vem comigo então, vamos ali para a lousa e vamos fazer um panorama básico que vai ser complementado pelas aulas específicas que já estão disponibilizadas na plataforma do YouTube para vocês e que eu vou colocar aí junto com a divulgação dessa aula, tá bom? Vamos comigo para o quadro então. Uma boa aula a todos. Segue comigo, vai dar tudo certo. Bom, pessoal, iniciando nossa aula aqui a respeito dessa correlação entre os temas direito constitucional, repartição constitucional de competências em matéria ambiental, com foco em matéria ambiental, e política nacional do meio ambiente. De que maneira esses três aspectos se concatenam, eles se interligam? Por que nós estamos estudando isso? Percebam que em aulas anteriores já falei um pouquinho para vocês sobre o que significa de fato esse pacto federativo. Esse pacto federativo trata de três entes instituídos pela Constituição Federal de 88, seguindo uma tradição propriamente constitucional brasileira. Percebam, pessoal, nós temos de um lado o sistema federal, o sistema federalista, e nós temos de outro um sistema unitário. Onde é que se dá o sistema unitário? Em que países? São países em que existem normalmente monarquias, países com governos centrais, países centralizados. E quando é que se dá um país centralizado? Normalmente quando o país é pequeno ou quando o país está fragilizado enquanto ente de direito, sujeito público, né, internacional. Fragilizado por quê? Por disputas internas. Então, às vezes o federalismo ele é uma solução para um país muito plural, porque você concede poderes para elites regionais desse país. Às vezes, a concessão de poderes que nós chamamos de autonomia, que difere de independência, nós chamamos de autonomia, que são os que os entes federados brasileiros são, autônomos, essa concessão de uma certa liberdade para eles gerirem a coisa pública segundo seus costumes locais, permite que haja de fato, uma manutenção da unidade do país. Portanto, o sistema federal concede uma maior liberdade para que autoridades locais consigam gerir o território em que se dá a sua governança. De um outro lado, nós temos os estados unitários, em que os poderes são centralizados na figura de um órgão central. Esses estados unitários
se deu na história brasileira durante uma parte do governo Vargas. E percebam que a estruturação desse Estado unitário seria uma solução para um país fragilizado institucionalmente, um país que poderia vir a se dissolver. Então, governadores já passam a não existir. Assembleias legislativas locais, elas não detêm, elas não surfam a onda da autonomia política daquele estado em que são instituídas. Tivemos isso também durante toda a colonização portuguesa no Brasil. Tivemos isso também durante o primeiro reinado, o segundo reinado, até a égide, até a adoção da Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana que inaugura a Primeira República, também conhecida como República Velha. Então percebam que o federalismo ele vem no Brasil após um contexto de centralismo, de centralização das competências. Lembra do direito administrativo? Centralização, descentralização. Concentração, desconcentração. Então, após um período de centralidade calcado na confluência de poder em apenas um órgão, eis que surge a figura do Estado Federal, trazido por Rui Barbosa com base na Constituição americana. Lembra-se que, vocês devem se lembrar, que pelas notas até antigas, né, que o Brasil era autoalcunhado como Estados Unidos do Brasil. Por quê? Porque o modelo federativo americano inspirou Rui Barbosa, que representava a elite jurídica brasileira, a elite jurídico-política, que dava aquele formato jurídico para o Estado brasileiro de um Estado moderno, seguindo o exemplo do Estado americano a quem Rui Barbosa admirava. Pessoal, então, o sistema federativo ele se mantém a par da ditadura militar, em que essa ditadura militar é um termo que nós podemos também trazer um sinônimo, mais do ponto de vista jurídico, como a centralização dos poderes a centralização dos poderes nas mãos dos órgãos militares. Então, os órgãos militares passam a reger a estrutura de poder do Estado brasileiro durante aquele período, 1964, até a transição do governo Figueiredo para o governo Sarney, com a instituição em seguida da Constituição de 88. Então, pessoal, é interessante que vocês entendam que hoje nós vivemos esse modelo federativo. E esse modelo federativo ele é baseado na autonomia política dos entes federados. E quais são os entes federados? União, Estados e Distrito Federal e municípios. Portanto, com base nisso, parte da doutrina entende que nós vivemos um federalismo de terceiro grau. Por quê? Porque tem a União, Estado, Distrito Federal e municípios. São três entes que cada um tem a sua esfera de atribuição. Porém, outra parte compreende que nós vivemos federalismo de segundo grau. E é isso que você vai guardar para suas provas, porque aquilo que cai e aquilo que é cobrado de fato é que nós vivemos um federalismo de segundo grau, em que União, Estados e Distrito Federal é que detém de fato uma autonomia mais ampla para compor esse sistema propriamente federativo. Por quê? Porque o município não tem poder judiciário. Portanto, a verdadeira autonomia se dá no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. E União. Os municípios ficam para quem desse maior escopo de autonomia em função de não deterem um poder judiciário e, portanto, sua autonomia se dá mais detidamente em âmbito local e voltada exclusivamente para a organização dos seus serviços administrativos municipais, serviços públicos municipais. Bom, naturalmente nós temos aí algumas recaídas, né, nessa compreensão, inclusive a extensão do porte de arma para as guardas municipais recentemente foi uma decisão no sentido de colaborar com a maior autonomia federativa dos municípios. Naturalmente, o STF compreendeu
que a distinção do Estatuto do Desarmamento, né, segundo o tamanho dos municípios, que essa distinção não era válida, não era uma distinção republicanicamente aceitável. Por quê? Porque essa distinção ela tinha como critério apenas o número de habitantes. E de maneira republicana se entende que essa distinção ela não detém um crivo justificável, portanto ela feriu a isonomia. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque existem outras decisões que contribuem para um movimento de crescente autonomia municipal nesse pacto federativo. Onde estão essas divisões de competências legislativas e administrativas? Essa divisão está nos artigos 21 e seguintes. Nós temos ali no artigo 20, nós temos os bens da União, em seguida nós temos aí propriamente as competências exclusivas, privativas, concorrentes e as competências administrativas comuns, assim como as exclusivas dos estados, dos municípios, já lá no artigo 30, e por aí vai, nós vamos ver isso nas aulas específicas. Mas, republicanamente, eu até errei republicanicamente, não, republicanamente, essas distinções são feitas segundo uma compreensão que se movimenta, que oscila, do papel do ente federativo nesse pacto. O que é esse pacto, pessoal? É um contrato. Veja o que é a União, pessoal. A União é a interligação dos Estados federados e o ponto comum entre todos os Estados federados é a União. O que é a União? É a união dos entes federados, ué. Por isso que a gente chama de União. E nessa União nós temos um governo federal, que é o Executivo Federal, hoje materializado no presidente. E em seguida nós temos o Poder Judiciário Federal, o da União, e nós temos o Congresso Nacional, que seria o órgão legislativo federal. Tá? Parece algo simples, mas às vezes a gente se banana nesses conceitos simples. Aí nós temos do outro lado a Assembleia Legislativa, que é o órgão legislativo estadual. E nós temos as câmaras municipais, que são os órgãos legislativos municipais. Poder Judiciário, nós temos o Poder Judiciário Estadual, o Tribunal de Justiça do Amazonas, o Poder Judiciário do Estado do Amazonas. É o órgão judiciário estadual. E cadê o Judiciário Municipal? Não existe. Nós temos o Executivo Municipal? Claro que temos. São as eleições para prefeito. Nós temos o Executivo Estadual? Claro que temos. São os governadores. Existe governador no Distrito Federal? Existe. Existe Assembleia Legislativa no Distrito Federal? Existe também. Então percebam, pessoal, que nós temos aí um pacto de constituição do poder dos entes federativos, União, Estados e municípios. É por isso que não existe muito sentido de briga entre a União e os governadores. Por quê? Porque a União é fruto do governo dos entes federados. Portanto, o presidente deve ser, apesar de eleito pelo povo de maneira majoritária, segundo o sistema majoritário, o presidente, no fundo, deve ser um grande coordenador nacional. Por isso que o presidente não pode brigar com os governadores. Porque ele não é chefe dos governadores. Aliás, em várias vezes isso é mostrado. Agora, quem pauta essa dança entre quem manda aqui e quem manda ali é o Supremo Tribunal Federal, porque qualquer desavença entre os entes federativos é resolvida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Algumas no âmbito do STJ, mas em sua maioria, tudo que mexe com o Pacto Federativo vai para o Supremo Tribunal Federal. Isso está lá na previsão das competências do Supremo Tribunal Federal. Ok, pessoal? Bom, de que maneira isso se conecta com a política nacional do meio ambiente? Pessoal, se a política é nacional, não é o Estado que vai editar essa política, né? Se a política é nacional, quem vai editar essa política nacional vai ser a União. Tudo que se diz em nome do nacional é editado pela União. Então a política nacional do meio ambiente diz respeito às diretivas, os princípios. Existem já princípios ambientais dentro dessa política nacional do meio ambiente. Então são as diretivas, são os princípios, são a estrutura orgânica. O que é estrutura orgânica?
É um sistema de órgãos que são criados do âmbito federal, estadual e municipal para lidarem com o poder de polícia ambiental, para lidarem com o julgamento de questões administrativas em matéria ambiental, para lidarem também com regulações em matéria de direito ambiental. Porque, veja, você tem a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional para editar leis estaduais e federais, não é? Respectivamente. E a Câmara para as leis municipais. Mas esses órgãos legislativos não estão aptos, propriamente, a legislarem sem uma assessoria técnica. Vocês sabem como são eleitos os congressistas. Não é por prova, não é por concurso público. É por talento de cooptação da vontade das pessoas. Esse talento, naturalmente, vez ou outra, ele é deturpado, mas é por meio desses talentos. E aí esses órgãos, eles têm suas assessorias internas, mas devem ser assessorados também por órgãos técnicos em matéria ambiental, em cada nível federativo. E essa Política Nacional do Meio Ambiente cria uma estrutura chamada Sistema Nacional do Meio Ambiente. E esse Sistema Nacional do Meio Ambiente diz respeito a uma estrutura de competências e de órgãos em cada nível federativo. E ali diz que esses órgãos devem conversar, naturalmente, porque nós temos um país, e num país tudo tem que apontar para uma direção. Às vezes o Brasil, né, não dá muito essa impressão, parece que um vai para cá, outro vai para cá, né, o outro vai descoordenado, mas a ideia é a seguinte, é que todos caminhem na mesma direção. E para que caminhe na mesma direção, nós temos que ter uma lei que faça a reitoria, a regência dessa caminhada. E essa lei, num primeiro momento, a lei mais inovadora naquele momento, porque é uma lei antiga, né, que remonta aí ao século passado, ao século XX, mas uma lei extremamente atual. Você lê o que está naquela lei, nada é desatualizado. Então você vê que é uma lei intergeracional, uma lei que tem mais de 40 anos e que já ainda está vigendo de maneira plena. Uma lei excelente, uma lei visionária. Essa é a Política Nacional do Meio Ambiente que vocês vão estudar nas aulas específicas. Nós temos aula gravada, vou disponibilizar para vocês também. Então, percebam que nesse jogo nós temos essa política editada com base no Pacto Federativo. E essa política ela não exclui a edição de políticas setoriais. Por isso que nós temos Política Nacional do Meio Ambiente a todo. Aí nós temos, em complemento a isso, Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Política Nacional Mineral, entre outras políticas que nós temos aí em cada setor do meio ambiente, que o meio ambiente é tudo, né? É o todo. É o guarda-chuva. O resto nós temos várias coisas embaixo desse guarda-chuva. E, pessoal, para concluir, eu gostaria de dizer para vocês que existem políticas nacionais do meio ambiente em matérias municipais, dos entes federativos, dos demais entes federativos, não só a União. Então existe política nacional política estadual do meio ambiente no âmbito do Amazonas, política estadual do meio ambiente no âmbito de São Paulo. Por quê? Porque cada um trata do ambiente segundo a sua excentricidade. A gente não pode comparar os bens ambientais constantes no Amazonas com a realidade ambiental de São Paulo. Totalmente distinta. Concentração populacional, intensificação dos usos do solo, as propensões geográficas. A gente não pode ignorar essas coisas. É por isso que existe a possibilidade de você editar políticas estaduais ambientais. Claro, essas políticas não podem romper com aquilo que é estabelecido pela política nacional. E, no mesmo sentido, nós podemos também estabelecer políticas municipais ambientais. Essas políticas vão reger de maneira ao longo do tempo, né, isso que eu quero dizer, vão reger como se dará a política municipal em matéria de meio ambiente. Percebam, gente, tem municípios que são bem pequenininhos. Em São Paulo, os municípios são menores. Não em termos de população, mas de extensão territorial. Mas vejam os municípios aqui no Amazonas. Enormes, maiores que estados europeus. Maiores que vários estados de países estrangeiros. Né? Então, extensão territorial é enorme. Então, é uma política municipal ambiental
caso seja efetivado, né, porque às vezes não adianta você escrever uma lei e aquilo não ser aplicado, porque não tem órgão de poder de polícia para aplicar isso, não tem efetivo da Polícia Militar Ambiental para poder fiscalizar essas questões, então também não adianta você ficar criando lei se não tiver uma sanção, né, um controle. Mas o fato é que, se você criar uma política municipal do meio ambiente para municípios enormes, com extensão territorial enorme, veja que isso vai ter um impacto, se for efetivado, muito grande sobre aquela porção do território nacional. Ok, pessoal? Então, segue aí essa aula as temáticas específicas que eu vou passar para vocês. Vamos dar andamento. Eu vou também disponibilizar um caderninho de questões extraído das plataformas de questões específicas, tá? Profissionais. E eu peço para vocês resolverem essas questões. O gabarito vai seguir, tá? Sem drama, vai seguir o gabarito. Vocês resolvem aí e vão conseguir ter sucesso, tá bom? É só uma introdução, as aulas específicas em caminho. Claro que tem uma explicação bacana. Conto com vocês aí também para qualquer dúvida, envia por e-mail para mim, envia por mensagem. Vocês têm amplo acesso aí à minha pessoa, tá bom, gente? Estamos juntos. Bom estudo para vocês. Aproveitem esse período para vocês conseguirem de fato resolver essas questões e passarem, terem sucesso aí nos concursos e na OAB e na advocacia como um todo. Gente, um abraço para vocês. Obrigado pela atenção. Um bom dia a todos e desejo sucesso a vocês. Até mais. Tchau, tchau.